E aí, torcedor do Bahia, agora é o momento de se iludir, porque o Bahia vem de 3 vitórias consecutivas, pegou o Goiás, meteu 6-4 num confronto direto. Pegou depois o Internacional, meteu 1-0 e, de certa forma, mereceu vencer, poderia até ampliar o marcador para 2-0, 3-0, 4-1, não seria nenhuma loucura, um 4-2, por exemplo, para o Bahia contra o Internacional. Pegou o Fortaleza agora, venceu por 2-0, ou seja, o Bahia se aproveitou bem de uma janela de 3 jogos que dava para vencer. Goiás, confronto direto, dava para vencer. O Inter contra o mistão do Inter, porque alguns jogadores estavam jogando pelas suas seleções, alguns outros lesionados, enfim, tem todo o contexto. O Inter estava sem Arangues, Rocher, René, estava sem Ener Valência, então o Inter estava sem 4 ou 5 titulares absolutos. Pegou hoje um Fortaleza desmobilizado, pegou um Fortaleza que você viu um jogo que se ganhar tá tudo certo, se empatar tá tudo certo, se perder também tá tudo certo, porque a principal responsabilidade do Fortaleza é na final da Sul-Americana daqui a uma semana. E aí o Bahia pegou um Fortaleza sem 4 ou 5 titulares absolutos. O Fortaleza que foi com Tobias Figueiredo na zaga, horroroso, um dos piores em campo, talvez o pior em campo. Dudu na lateral direita, não é o titular. Não é o titular na lateral direita, Dudu. Na volância, a volância foi sem Caio Alexandre e sem Zé Wellison. Foi com Lucas Sacha e também o Pedro Augusto. Pedro Augusto que eu nunca vi uma grande qualidade para ele ser jogador do Fortaleza. Acho ele um volante fraco, mas ok. Já aqui eu tô colocando, tá? 4 jogadores sendo poupados do time titular. Foi com o Lucas Crispim de camisa 10. Crispim não é meio atacante. E aí eu volto ao ponto para Voivoda. Cara, Caleb é banco até quando os reservas jogam, pô. É inacreditável isso. E Caleb é muito mais jogador do que Crispim. Caleb tem um potencial para ser bem melhor do que Pochettino, mas eu não entendo porque ele não joga. E aí você coloca mais um jogador que não foi titular. Poderia ser Caleb, poderia ser Pochettino e Voivoda popô. Coloca aí 5 titulares, tá? E coloca 6 porque Galhardo foi titular e quem é o titular é Juan Martins Lucero. Então, assim, o Bahia pegou o mistão do Internacional e hoje pegou o mistão barra, é um misto frio, tá? O do Inter foi um misto quente e o do Bahia e o do Fortaleza foi um misto frio. Então, o Bahia pegou 2 times extremamente desfalcados. Ah, o que é que o Bahia tem a ver com isso? Nada. O Bahia foi lá, se aproveitou, venceu os 2 jogos. Então, o grande ponto é, o Bahia venceu e praticamente, eu não vou falar essa aspas porque ainda tem muito campeonato, mas, cara, dá uma gordurinha boa porque o Bahia ainda vai pegar o Fluminense, sub-15, porque o Fluminense vai estar disputando a final da Sul-Americana, a final da Libertadores 3 dias depois, vai pegar o Bahia no dia 1 de novembro e a final da Libertadores é no dia 4 de novembro. Então, o Fluminense vai botar o sub-15 contra o Bahia, e o Bahia vai ganhar na Fonte Nova, porque vai pegar o sub-15 do Fluminense. E o Bahia ainda vai pegar o América Mineiro. Então, você mostra uma tabela para o Bahia atualmente que, assim, o Bahia vai ficar na Série A, pô. E eu já vinha falando para vocês que o Bahia ia brigar até o final para não cair, mas ia permanecer na Série A. Quando a gente olha para a tabela e fala, pô, eu vou pegar o Inter na Fonte Nova e o Fortaleza na Fonte Nova, em condições normais de temperatura e pressão, com o Inter titular e o Fortaleza titular, o Bahia, teoricamente, somaria no máximo 3 pontos. Só que aí o Bahia pegou o reservão de um, o mistão de um, misto frio, e o mistão quente de outro. E aí o Bahia, pô, naturalmente iria vencer porque é mais favorito, tem mais time, e correu mais do que o Fortaleza. Por exemplo, o Fortaleza pegou um Vasco que poupou também 3, 4 titulares. Pô. Veja só, gente. Eu acho um erro de Voivoda. Ah, quem é você para falar de Voivoda? Eu não sou ninguém. Mas assim, o Fortaleza só vai. Pegando o jogo do Vasco, tá? O Fortaleza só ia jogar a final da Sul-Americana 12, 13 dias depois daquele jogo do Vasco. Já é momento de poupar 3, 4 titulares absolutos? Eu acho que não. Mas ok, ele é Voivoda, sabe muito mais do que eu. Aí hoje, faltando uma semana para o jogo, ele poupou mais da metade do time, colocando jogadores que para mim ele escalou errado, mas ok. Não sei se é a melhor estratégia também. Acho que deveria poupar uns 3, 4 hoje. No jogo passado não era para poupar ninguém. E aí, contra o Botafogo, você fala, pô, somei um pontinho com o Vasco, um pontinho contra o Bahia, ou então ganhei de um, perdi de outro. Agora eu vou botar o sub-15. Nem os reservas vão jogar. Bota o sub-15 aí. Beleza. Para mim isso é mais coerente. Mas aí, quem sou eu para falar de Voivoda, né? E aí, meus amigos, eu sei que ao término de toda essa análise aqui do Bahia, e nem é só do Bahia, é dos adversários que o Bahia enfrentou, já tem vários dislikes,
vários me xingando, falando que eu estou desmerecendo a vitória do Bahia. Não, eu estou analisando os fatos, a realidade. Não acho que é momento de se empolgar e que agora o Bahia briga por coisas maiores. Não acho que esse é o momento ainda. Pode ser se ganhar do Cruzeiro fora, mais um aí de fato já vai engatar uma reação de 4 vitórias consecutivas. Possivelmente pode até figurar numa 12ª colocação, numa 11ª, não sei, vai de acordo com a rodada, né? Com as rodadas aí dos adversários também. E principalmente se fizer um bom jogo contra o Cruzeiro e tal. Enfim, isso é um papo para depois. Mas é o seguinte, quando a gente olha para a tabela de classificação, o Bahia hoje é 12º, até falando, 12º e tal, é porque o Inter ainda vai jogar, o Corinthians ainda vai jogar, e o Inter pega o Santos no Beira-Rio, e o Corinthians pega o América Mineiro na Neoquímica Arena. Então vamos supor que os dois vençam. O Bahia cai para a 14ª colocação de novo. Então assim, e ficaria, teoricamente, ali se o Vasco ganhar ou empatar, enfim, vai também depender dos adversários, o Bahia vai ficar a 3 pontos ou a 2 pontos do 17º. Ou talvez fique nessa diferença de 4 pontos. Também não é nenhuma loucura projetar isso não, que o Bahia fique a 4 pontos do 17º, que é o Vasco, porque o Vasco vai pegar o Flamengo. Então, a vitória foi importante, mas não acho que é momento de empolgação, que agora tá tudo certo, e que o Rogério Ceni é o melhor técnico do mundo, e se ele chegasse na primeira rodada, o time ia brigar por Libertadores. Não acho que esse é o momento de pensar esse tipo de situação não, tá? Sobre o jogo, gente, analisando friamente o que foi o jogo, o Bahia no primeiro tempo teve o gol com Canu, cruzamento de Biel de escanteio, Canu chuva, desviou de cabeça, 1-0. Bahia faz o gol, abre o placar no início do primeiro tempo ainda, de início para metade, né? Com 21 minutos do primeiro tempo. Antes disso, era um jogo equilibrado, que o Fortaleza estava tentando construir ali, sem muita intensidade, os adversários correm mais do que esse Fortaleza aí, meio que com a cabeça mesmo na final da Sul-Americana, não é nem questão de descompromissado e tal, tá com a cabeça em outro campeonato, não tá com a cabeça na Série A, tá nem aí pra Série A nos últimos 2 jogos. E aí o Vasco ia correr mais e estaria mais perto da vitória, o Vasco venceu, e o Bahia ia correr mais, como correu mais, e mereceu vencer. Enquanto o Fortaleza jogou ali no modo 80% do que pode, né? Tem até um lance icônico que eu analisei assim no jogo, né? Metade do primeiro tempo, sei lá, por volta disso. Bruno Pacheco tá desfilando com a bola assim, como que tô aqui com a bola no pé e tá tudo certo. Se der, deu, se não der, tá tudo certo também. Fiquei com essa sensação, tá? Pode discordar aí nos comentários. Beleza, 1-0 Bahia. E o que é que o Bahia produziu além disso no primeiro tempo? Nada. O Fortaleza criou uma chance claríssima que Brites perde na pequena área, quase um cruzamento, acho que foi de Marinho, e ele cabeceia a bola quase que na pequena área. Não sei se estava impedido ou não tenho a certeza. O Bandeirinha não marcou impedimento no primeiro momento. Sai a cabeçada, ele perde um gol quase que na pequena área. Depois uma cobrança de falta de Marinho. Marinho finaliza. Marcos Felipe faz uma boa defesa. No rebote, o Brites perdeu mais um gol feito, mas aí Brites de fato estava impedido no lance, tá? Então, assim, o Bahia chegou com um gol na cobrança de escanteio e o Fortaleza criou 2 oportunidades que poderia sair o gol, mas não saiu, né? Primeiro tempo, 1-0, jogo equilibrado de modo geral. Não vi um Bahia muito superior à equipe do Fortaleza. Vi um Bahia querendo mais, mordendo mais, porque esse jogo era a final de Copa do Mundo para o Bahia e para o Fortaleza era mais um jogo na Série A. E o Fortaleza não tem risco de cair para a Série B, né? Beleza. Vem o segundo tempo. É um segundo tempo que o Bahia cria mais. O Fortaleza tem as entradas ali de Caleb, de Caio Alexandre, entra o Lucero, Tinga entrou também, Machuca entrou também, vai entrando os titulares, né? Mas mesmo entrando nos titulares, o Fortaleza pressionando ali um pouquinho mais, no segundo tempo passou a ter um pouco mais da posse, o controle territorial. Quem criou mais foi o Bahia. Aos 10 minutos, Cauli faz uma boa jogada, finaliza a bola para fora. Cauli hoje não estava inspirado, não fez um péssimo jogo, mas fez um jogo ali meia boca, para o que ele pode proporcionar, né? Aos 13, numa jogada de transição, Cauli solta a bola para Biel e ele perde um gol cara a cara, finalizou a bola passa raspando a trave. Se ele finaliza um pouquinho mais para a direita da barra, né? No caso, para a direita da barra, sairia o segundo gol do Bahia. E o Fortaleza chegou em qual momento com muito perigo, criando a chance clara? Em quase momento nenhum. Marcos Felipe foi pouco exigido. E no último lance da partida, saiu o gol de Ratão. Com uma assistência de Juba, que na verdade aquilo não foi assistência. Eu revi o replay do gol. E sai uma espanada de Marcos Felipe. Sai uma rebatida ali na bola aérea e Juba dá uma casquinha para trás. Quando ele dá a casquinha para trás,
Se a bola fosse direto para os pés de Ratão, seria assistência de Juba. Só que não foi isso que aconteceu, tá? Simplesmente Tobias Figueiredo, que é fraquíssimo, que foi um dos piores em campo hoje, ele tropeça de joelho, a bola bate no joelho dele, depois ele tromba com o Brit, é a pataquada geral na defesa, e a bola sobra para Ratão. 2-0 Bahia. Então, não é que foi uma assistência de Juba, e Juba teve grandes méritos, não. Ele errou o passe. Só que, simplesmente, Tobias Figueiredo fez o papel, o dever de presentear Ratão com a assistência para ele fazer o segundo gol. Então, assim, gente, o Bahia hoje é um time mais equilibrado em campo, é um time que marca melhor, muito melhor do que a equipe de Renato Paiva, e isso é um bom avanço, é uma evolução do Bahia aí nessa reta final de Série A. E é um time que cria também suas situações, é um time mais equilibrado, essa definição. Azevedo fez um bom jogo, o Iago Felipe também fez um bom jogo, a defesa fez um bom jogo ali, principalmente os zagueiros, tá? Os laterais, para mim, não fizeram um grande jogo defensivamente, não, mas ok. E é isso. Assim, Biel deixou a desejar um pouquinho, porque perdeu um gol claro. Everaldo hoje não teve grande participação, porque o Bahia não foi um time muito impositivo com a posse de bola e criou várias chances e deixou Everaldo na cara do gol. Não, Everaldo não teve nenhuma chance. Pouco participativo no jogo de um modo geral. E não é nenhuma grande crítica a ele. A bola não chegou muito para ele. Não tinha muito o que ele fazer hoje no jogo. Então, assim, o Bahia é um time mais equilibrado com o Rogério Ceni do que com o Renato Paiva, isso aí é um fato. E é isso, ganhou um jogo e se aproveitou das ausências dos titulares do Fortaleza e de um Fortaleza desmobilizado para o jogo. Agora vai emendar uma reação, como é que vai acontecer? Aí eu não sei. Vai pegar o Cruzeiro lá no Mineirão. Cruzeiro dando a vida, dando sangue, né? Como é que vai ser esse jogo? Aí, meu irmão, isso aí é um papo para depois, porque como é que vai ser o jogo do Cruzeiro amanhã contra o Atlético Mineiro? Eu acho que o Cruzeiro vai perder amanhã mais uma vez e talvez o Zé Ricardo já seja demitido amanhã mesmo. O Cruzeiro perdendo, talvez entre até na zona de rebaixamento, e aí o Cruzeiro vai pressionado contra o Bahia, talvez com um novo treinador, ou talvez até com o Zé Ricardo, se o Cruzeiro ganhar do Atlético Mineiro, é clássico, né? Tudo pode acontecer. Então é aguardar. Cruzeiro e Bahia, final de Copa do Mundo para os dois. Não tem nada de, agora tá tudo tranquilo, tudo certo, porque a distância para o Z4 não é tão grande. E é aguardar mesmo, tá, gente? Para mim, o Bahia não cai, como eu já venho falando para vocês. Dá para somar pontos contra o Cruzeiro. Depois pega o Palmeiras no Allianz, jogo difícil. E aí pega o Fluminense sub-15. Aí depois é Grêmio. Aí depois tem um desenrolar aí das rodadas, tá? O Bahia tem a faca e o queijo na mão para ficar na Série A pela sequência que tem, pegando adversários ali fragilizados no campeonato, tá? Não é nem questão de fragilizado no campeonato, é que não quer nada mais, né? O Fortaleza hoje não queria, ele vai querer no futuro, mas hoje não queria, e vai pegar o Fluminense aí sub-15, tá? E ainda vai pegar o América Mineiro na penúltima rodada. Então, faca e queijo na mão para ficar na Série A. Sobre o Fortaleza, oitava colocação com 42 pontos. Desistiu do campeonato nos últimos 2 jogos, né? Basicamente. Mas tá bem, né? Na Série A ainda vai ter 10 rodadas para se recuperar aí e aguardar. Contra o Botafogo vai colocar o reservão, provavelmente, e tende a perder para o Botafogo, né? Mas isso aí é um papo para depois, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Tamo junto, gente. Abraço aí para todo mundo. A gente volta mais tarde. Sei que vai ter vários aí me xingando nos comentários, mas essa é a análise fria e calculista do que foi a partida como um todo, dos gols e de contra quem o Bahia enfrentou. Eu acho que esse é o grande ponto. Contra qual adversário o Bahia jogou? Não foi o Inter titular, não foi o Fortaleza titular. Foram o mistão dos dois. A análise varia bastante, né? Tamo junto, gente. Abraço aí pra todo mundo. Valeu.